devo lhe dizer que a Polícia Civil fez a primeira apreensão de uma nova, na verdade o doutor estava me dizendo que não é nova essa droga não, mas que é bem avassaladora, porque é pior do que o crack. Primeiro que é mais barata, segundo que ela é composta, ela é feita com mais porcaria, tá me entendendo? O tal do Oxy. Vinícius Ribeiro Moura, o rapaz de 23 anos, foi preso em casa, estava com quase 90 papelotes da pedra, da droga, e uma pedra grande, considerada mais perigosa, mais viciante que o crack, essa droga que você está vendo aí. A apreensão foi nessa terça-feira em Tapetinga, região sudoeste da Bahia. O acusado foi preso depois que a polícia investigou o roubo de um computador no município lá de Macarani, a uns 600 quilômetros aqui da capital. Depois de uma diligência, o acusado foi identificado e aí a polícia, você sabe como é, né? Trabalha direito. Puxou um assunto do outro e prendeu o rapaz em casa, em Itapetinga. A droga estava escondida em um saco plástico. Segundo o delegado titular da cidade, esse Vinícius já tinha cumprido pena por tráfico de drogas no presídio regional de Jequié. Estava solto por quê? Inicialmente o pessoal pensou que era crack, mas depois eles fizeram uma análise e o perito disse que era mesmo essa droga, Oxy. Mas o laudo vai ficar pronto em 30 dias, confirmando a composição dessa porcaria aí. Segundo os especialistas, esse Oxy é capaz de viciar logo nas primeiras vezes que é consumido, como o crack. A droga foi encontrada pela primeira vez naquela região da Cracolândia, em São Paulo, e agora já encontraram no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais e, infelizmente, aqui na Bahia. Agora eu devo chamar o doutor, que eu espero que consiga acalmar os corações e mentes dos pais, das mães, das crianças, dos meninos e meninas aqui da nossa capital. Venha cá, doutor Luiz Guimarães, José Luiz Guimarães. Pode vir, doutor, venha. Olha aqui, esse aqui, gente, é o doutor, ele é do CETAD, Centro de Apoio. Tudo bom com o senhor? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Sente-se aqui, por favor, doutor. O CETAD, 3336-3322. Já falei tanto do CETAD aqui, porque o CETAD é um serviço do governo que oferece a possibilidade de orientação, não só para os dependentes químicos, mas para as pessoas que estão envolvidas, no caso os familiares. Cresceu em 930% o número de jovens envolvidos com infrações, só de 2003 até 2009. Infrações que normalmente estão relacionadas com o tráfico de drogas. Doutor, toda mãe está em casa se perguntando o que é que eu faço com meu filho se ele é viciado em crack. Pois bem, o ideal é que ele não chegasse a tal ponto. Quando a gente vai ver os viciados em crack, a gente vai ver que está muito ligado ao pessoal de baixa renda, infelizmente, que é a grande clientela que nos procura. Eu não estou dizendo que o crack não chegou ainda na alta sociedade, nós temos viciados na alta sociedade, mas é muito ligado ao pessoal de baixa renda, ao pessoal da pobreza, pessoal pobre, pessoal da periferia. Porque o crack, ele está muito ligado pelo custo dele, por ele ser uma droga muito barata. Uma vez tendo um filho viciado em crack, essa resposta não é uma resposta simples, porque ela envolve mais do que apenas o tratamento. Quando a mãe vem procurar a gente já é a ponta final da coisa. Nós somos médicos e tratamos doenças. E quando a gente vai tratar, primeiro que a gente não tem um suporte médico satisfatório. Nós não temos onde internar essas crianças, onde reabilitar essas crianças. Para ser bastante sincero, você tem que parar para pensar. Eu vou reabilitar uma criança dessa que está na rua, sem escola e sem educação, e depois eu vou colocá-la onde? Eu vou dizer, olha, vou tirar de você o crack, que é uma coisa que de fato dá prazer. A gente não pode ser hipócrita e dizer que droga não dá prazer. As pessoas usam droga porque é bom. Ruim é colocar o dedo na tomada. E vou dar o que para ela em troca? Vou dar, cadê a escola, cadê o trabalho, cadê o lazer? Então, vi desses exemplos que nós temos aí de casos bem-sucedidos, como aquelas crianças que estão no coral, que são de uma orquestra. Quer dizer, qual a perspectiva de vida que nós temos para nossas crianças? Doutor, e assim, é estarrecedor. A gente viu casos emblemáticos nos últimos dias. Cresceu em 930%, eu falei, de 2003 até 2009, a envolvimento de jovem com droga, com tráfico, o que quer que seja. Só esse ano, os dados oficiais revelam que mais de 2.000 casos já foram também registrados nas delegacias responsáveis. Aí são alguns flagrantes que nós fazemos. No ano passado, aliás, 2.000 adolescentes foram apreendidos cometendo algum delito. A maioria era dependente químico, porque você sabe que os jovens, eles fazem qualquer coisa para conseguir a tal da droga. Precisam passar por tratamento por abrigo, muitos passam, mas não conseguem. A reincidência é de 63%, e essa semana a gente viu um menino que morreu a paulada, a pedrada, foi enterrado ontem no cemitério Quinta dos Lázaros. Olha aí a mãe, doutor, de dar dó, cortar o coração. Um menino de 13 anos foi morto porque teria dívidas com os traficantes. Foi esfaqueado, espancado, apedrejado na madrugada de segunda-feira no bairro de Tancredo Neves.
Aí, ó, o corpo de Gilvan Vieira dos Santos, 13 anos, encontrado desfigurado em uma rua do bairro. Doutor, segundo a polícia e segundo a mãe, ele usava crack desde os 11 anos. Aí a irmã gêmea, que também está viciada, ficou desaparecida por uma semana. Quando soube da notícia, bateu em casa minha mãe, desesperada. E a mãe disse, se essa menina continuar na rua, ela vai morrer, porque ela não consegue largar. Aí outro caso, essa mãe que perdeu o filho para as drogas, o jovem Davi. Então são muitos exemplos de mães desesperadas. São pessoas que morrem por serem vítimas de traficantes, ou por serem vítimas de confronto com a polícia, ou pela própria droga, pela utilização dela. Ontem, um adolescente de 13 anos foi apreendido lá em Amargosa, uns 230 quilômetros, acusado de chefiar uma quadrilha de assaltantes. O mais velho do grupo tinha 18 anos. E, segundo a polícia, eles andavam armados com facas pela cidade, assaltando, tocando terror. Muitas vezes eles fazem isso exatamente para sustentar o tráfico. Doutor, como tratar? Como tratar, já que a gente não tem abrigo? Eu soube que o senhor já tratou gente de crack em 15 dias e conseguiu bom resultado. É verdade, doutor? É porque, como eu falei antes, o modelo atual é muito centrado a vamos colocar todo mundo em hospital, vamos construir hospitais. Ok, no primeiro momento a gente tem que, de fato, afastar o indivíduo desse uso. Mas ele vai sair do hospital em algum momento. E quanto maior o suporte que ele tiver nessa saída, mais fácil será o tratamento dele. A gente tem casos de inúmeros atores que a gente vê aí em um momento da vida que se dão mal, se afastam, deixam de aparecer na novela e daqui a pouco estão bem, estão lá bonitinhos. Então, tratar uma pessoa assim é menos complicado quando tem todo um suporte ao lado. Então, a gente fica vendo, tem que construir hospital, perfeito. Mas e depois que a criança sair do hospital? É o suporte social. O suporte social, porque é toda uma rede integrada, então nós temos que ter educação, nós temos que ter cultura, nós temos que ter trabalho. Então, a pessoa fica centrada só no tratamento médico. É uma parte do tratamento, mas não é a única parte. É só para o início do tratamento. Quando a pessoa vem procurar a gente explica, a gente está só começando. Porque, e o que vem depois? O que vem depois é muito mais importante do que aquela parte inicial. Porque ali a gente está só tirando da crise. Eu pego uma pessoa, tiro ela da liberdade dela e deixo ela presa. Então, nós temos casos que a gente consegue 15, 20, 30 dias de uma pessoa voltar e se manter bem. Uhum. Mas isso não é a realidade, não é o mais comum. E o pior é quando o menino ou a menina se envolvem mais profundamente com o tráfico. Que aí vem a punição. Aliás, a promotora Marli Barreto, a gente está querendo avaliar todas as perspectivas, inclusive da lei, sabe, doutor? Uhum. A promotora Marli Barreto, minha gente, aponta o envolvimento com as drogas como principal causa da criminalidade altíssima entre os adolescentes. Vamos ver. O que nós identificamos aqui é que a quase totalidade dos adolescentes atendidos na promotoria se declaram dependentes químicos ou usuários de outras drogas, mesmo que sejam usuários eventuais. Então, nós percebemos que nos outros delitos, principalmente naqueles contra o patrimônio, né, aqueles de natureza patrimonial, esses adolescentes praticam essas infrações motivados pela dependência química. Quer dizer, no momento em que ele tem a síndrome de abstinência, no momento que ele tem a necessidade do uso da droga, ele vai subtrair o relógio, o celular, a corrente, esses delitos considerados de menor potencial ofensivo e que tanto afligem a população e que tão frequentes são aqui na promotoria. E é um ciclo, né? Começa com o usuário e assim tem um caminho que às vezes é sem volta. O que ocorre é que às vezes ele começa usando a droga, passa a ter dívidas com traficantes e aí ou passa a vender objetos da sua própria casa, ou subtrair objetos da vizinhança, ou praticar esses furtos e esses roubos, né, na comunidade, ou ele se torna refém dos traficantes. E aí ele passa a vender a droga e pagar a dívida, vamos dizer assim, né, com os traficantes, com o seu trabalho. Muitos deles declaram também que recebem, como pagamento pelo serviço, certa quantidade de drogas. A maioria das famílias tem conhecimento de que os adolescentes estão envolvidos? Algumas famílias, eu diria que na fase inicial não tem essa sensibilidade, né? Às vezes porque também as mães trabalham, né? Os pais estão ausentes. Então, às vezes até pela falta de contato físico mesmo, de acompanhar com quem seu filho está andando, qual o comportamento, a frequência escolar. É um outro dado que a gente traz, assim, a grande maioria dos adolescentes, principalmente no segundo semestre, né, os adolescentes envolvidos na prática de delitos, na prática de atos infracionais, estão fora da rede oficial de ensino fundamental. Eles não frequentam as aulas. Não frequentam as aulas. Família.
As mães e os pais ficam, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Será que nós fazemos alguma coisa de errado para que os nossos filhos entrem nesse mundo? O que é que nós, família, podemos fazer para resgatar essas vidas, doutor? Ok. Primeiro, antes de tentar resgatar, é não deixar que elas precisem ser resgatadas. É tirar o mito da droga. É conversar sobre droga em casa. Porque o que o adolescente mais quer é o que é proibido, eu quero transgredir. Todos nós somos adolescentes, sabe? Eu quero transgredir. Então a gente tem que tirar isso, deixar de demonizar as drogas. Falar da droga, como a gente fala que é importante escovar os dentes, é importante tratar bem as pessoas, é importante conversar sobre drogas. Então, tirar esse mito sobre a droga, tirar essa coisa glamurosa da droga. Porque um adolescente, quando ele começa a usar droga, ele não começa sabendo do risco. Ninguém pega uma pedra de crack e diz, eu vou me tornar um viciado. Porque se ele já soubesse o final, talvez ele não colocasse aquilo na boca. Quando eu pergunto ao adolescente, se eu pedir para você colocar um dedo na tomada, você coloca? Ele vai dizer, não, doutor, que eu vou levar um choque. Embora ele nunca tenha feito aquilo. Mas só que a droga dá prazer em um primeiro momento e isso tem que ser muito falado dentro de casa. Uma vez estabelecido o dependente, a família tem que procurar se informar. Então, lá no CETAD, nós não tratamos apenas o dependente, a gente dá suporte à família também. As famílias chegam lá e nós orientamos a família. Em muitos casos, a gente tem que, de fato, internar essa criança para que ela tenha um período de desintoxicação, ou seja, ela comece a entender que ela não tem que funcionar naquele sistema do uso da droga, porque a grosso modo, para que os pais me entendam, não é uma coisa de fraqueza de caráter. É que uma vez dependente, o meu organismo começa a perceber como a única coisa que vale a pena o uso da droga em detrimento a tudo. Então, assim, eu começo a perceber que vale mais usar droga do que comer, vale mais usar droga do que trabalhar. Então, eu sou capaz de tudo para ter aquele tipo de sensação. Então, que é uma degradação moral também, total. Né? Então, não existe esse argumento, deixe disso, não. Uma vez dependente, tem tratamento. Agora, a família tem que se informar. Então, o primeiro passo para tratar é informação. E informação vocês podem conseguir lá no CETAD e é de graça. 3336-3322. O CETAD fica no bairro do Canela. Centro de Apoio e Tratamento à Dependência Química. Eles orientam e é de graça, né, doutor? Agora, tem lugar para internar? Olha, aí é o nosso outro caso. Nós não temos serviços especializados, quer dizer, temos muito poucos públicos de qualidade no país como um todo. Tem aí a presidente dizendo que vão abrir centros para internação de crack, tarará. Isso é bom, mas não é o que é necessário apenas. E além do CETAD, o senhor conhece o SEDECA, né? Conhece o Dr. Valdemar Oliveira, que é um trabalho também muito interessante. O CETAD já vive lotado também, e como o SEDECA. A gente vai ouvir agora uma fala, o Dr. Valdemar Oliveira trabalha com isso também há mais de 20 anos. É outro que labuta, sabe, com esses familiares, que buscam auxílio psicológico, auxílio jurídico também, para os que se envolvem com o crime. Vamos ouvir, Dr. Valdemar? Vamos ouvir, telespectador? Vamos lá. Que tipo de trabalho é realizado com pais e mães que perderam seus filhos? Primeiro é dado um suporte psicológico para esses pais e mães que chegam arrasados em função dos assassinatos dos seus filhos. Segundo, nós o integramos no grupo de pais, né, que existe no SEDECA, chamado Grupo pela Vida, que se reúne mensalmente para exatamente verificar o andamento dos seus processos. E em terceiro, nós acompanhamos os inquéritos e logo depois os processos judiciais até o júri, quando finalmente o homicida é julgado. Nós temos alguns pais que têm 8, 10 anos que estão lá no SEDECA e já se integraram ao SEDECA, então eles dão esse suporte básico também para os pais. E é preciso dizer que nós não cobramos absolutamente nada por essa assistência jurídica, onde nós, inclusive, temos, no dia do júri, nós temos o advogado, Dr. Maurício, que atua como assistente de acusação. É bom que se diga que de 28 júris que nós participamos, que o SEDECA participou, apenas 2 réus foram absolvidos. O restante nós conseguimos condenação, o que é um alto índice. E olha, eu vou fazer mais um alerta. Estava conversando aqui com o doutor, está vendo todas as orientações. O crack é droga e o álcool também é. E muitas vezes é uma droga aceita. Ah, não, todo mundo bebe. Eu já vi pessoas colocando chupeta de menino e dando na boca do bebê. Então, o que é que o álcool também... O álcool pode puxar uma dependência química grande, doutor? Não. Tem esse mito que existe a porta de entrada, todo mundo... Não. Isso é uma falácia, isso não existe. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria da população que usa álcool não usa outras drogas. É verdade. Agora, o álcool mata mais do que o crack e ninguém fala sobre isso. Isso que é interessante.
a Organização Mundial de Saúde lançou em fevereiro agora um boletim dizendo que o alcoolismo no mundo mata mais do que a AIDS, mata mais do que câncer. É mesmo, E doutor? isso é muito pouco divulgado. Ontem saiu na Lancet que as doenças psiquiátricas, depressão, alcoolismo e psicose, elas são as doenças crônicas não transmissíveis que vem tirando mais anos de potenciais de vida perdida do brasileiro, mais do que diabetes, mais do que hipertensão. Então tem que ser lembrado, às vezes a gente vem para falar de crack, e o álcool continua matando aí muita gente, mas muita gente mesmo. Agora, como é uma droga socialmente aceita, as pessoas esquecem dessa ênfase toda. Ô, doutor, programa ao vivo, vou até fazer um pedido pro meu diretor lá em cima. Será que a gente pode convidar novamente o doutor Luiz na semana que vem? Com certeza. Obrigada, Machado. As mães aí agradecem. Sabe por quê, doutor? É um assunto muito vasto, é um assunto muito longo. O nosso tempo, infelizmente, é curto. Então, na semana que vem, eu vou avisar para vocês o dia em que o doutor José Luiz Guimarães vem até aqui para trazer mais informações, para acalmar o seu coração. E quem sabe o coração dos viciados, das pessoas dependentes. Então tá com problema com álcool, com qualquer outro tipo de droga, maconha, cocaína, crack, qualquer coisa. Vai no CETAD, pelo menos busca informação. Doutor, deixa eu apertar a sua mão. Bom trabalho, parabéns para o senhor, viu?